RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde para este domingo, dia 12 de novembro, com a técnica do Orlindo Gonçalves, eu, António Lima e outros companheiros. Vamos estar consigo neste serviço informativo. A presidente do Sindicato Democrático dos Professores acusou hoje o Ministério da Educação de alterar os termos do contrato que havia assinado com um grupo de novos professores. Para Lígia Herbert, a decisão do governo é uma chantagem aos professores. Bem, eu gostaria de dizer que, antes de mais, o professor já tinha um contrato feito, não é? A tempo indeterminado, termo certo, não é? Não se entende que agora o Ministério venha tentando justificar pela questão do pagamento até dezembro, o que nunca aconteceu, porque os professores nunca assinaram 2 contratos desde a história de Cabo Verde, não é? E então o Ministério agora vem dar um segundo contrato para o professor, mas um contrato de um teor diferente. Primeiro contrato de termo certo, indeterminado, tempo indeterminado, e agora dá-lhes um contrato de prestação de serviço de 3 meses. Um contrato é a celebração, não é, da aceitação de ambas as partes. Se o professor não está interessado num contrato do tipo, ele não assina, e não é nada de ilegal ele não assinar. Agora, estar aqui a argumentar que eles não serão pagos, sabendo que eles jovens estão numa ilha que não é deles, é jogar um pouco duro, para não dizer outra expressão. Não é? Sabem muito bem que esses jovens recém-contratados precisam do emprego e precisam de dar face às suas despesas na ilha onde estão, que não é a ilha deles. Jogar com a chantagem. Isto é que é chantagem. Não aquilo que os professores andam a fazer, como foi dito. Isto é que é chantagem. Jogar com a chantagem. Lígia Herbert repudia o que diz ser uma manobra delatória do governo e reitera que, apesar de tudo, a greve dos professores vai avançar. E o ministro da Administração Interna disse em São Vicente que o Orçamento de Estado para o próximo ano prevê um investimento de 82 mil contos para concluir o processo de atualização da tabela salarial da Polícia Nacional. Segundo Paulo Rocha, o orçamento da Administração Interna está centrado na dignificação do pessoal, no reforço dos meios e também no investimento forte da segurança. Nós vamos concluir o processo de atualização da tabela salarial na Polícia Nacional, que era um compromisso que vinha de há muito. Fizemos-lo em 4 etapas. Primeiro fizemos o nivelamento salarial, depois fizemos a primeira fase, a segunda fase e agora é a terceira e última fase da implementação do Estatuto Remuneratório na Polícia Nacional. Depois, uma aposta forte nas promoções do pessoal. Vamos fazer 250 promoções já, dentro daquilo também que já é a nossa política de garantir que haja evolução na carreira, sabendo que numa instituição hierarquizada a questão da carreira e das patentes é fundamental para o comando. Nós temos muitos efetivos que vão para a reforma, nós precisamos garantir a cadeia de comando e daí esse investimento forte nas promoções. São muitas que nós vimos fazendo ao longo dos anos, já são mais de 1.800 promoções, portanto desta feita serão mais de 250 promoções. Segundo Paulo Rocha, prevê-se também um investimento de mais de 52 mil contos para equipamentos de segurança e investimentos da proteção individual e meios de mobilidade e também reforço e remodelação das infraestruturas. Paulo Rocha falava à imprensa à margem da 9ª corrida de proximidade da Polícia Nacional realizada na cidade do Mindelo. Em São Vicente, a Associação Comunitária de Ribeira de Vinha, em parceria com o Polo Pastoral, realizou na tarde de hoje uma marcha para chamar a atenção das autoridades para a questão da insegurança na zona, com destaque por uma onda de assaltos a residências e também a pessoas. O Albertino Brito falou com o promotor da marcha. O presidente
da Associação Comunitária de Ribeira de Vinha diz que a marcha desta tarde visa sensibilizar as autoridades no sentido de combaterem esta onda de furtos de bens que se verifica nos últimos tempos naquela zona de São Vicente. De acordo com Juvenal Gomes, a situação está a tornar-se cada vez mais difícil de enfrentar. Já não só também a nível de bens, também já se transforma também em segurança também a nível de pessoas. E pessoas também já que podem largar suas casas, há que podem largar suas propriedades, pessoas também criar animais também, já que a ti pode praticamente desistir de criação de modo está bicho na chão, seis chucos, seis quebrinhas, seis galinhas, às vezes que sustento familiar. Acho que a ti pode largar e quando que tem ninguém cuida deles ou por capital de abandonar a criação. Por isso é um ano de furto que tem sido generalizado por eles vinha aqui de criar instabilidade nessa comunidade. A marcha, que conta com a parceria do Polo Pastoral de Ribeira de Vinha, está prevista para as 17 horas de hoje, segundo Juvenal Gomes. Concentração em frente ao Sr. Lino Matos e para percorrer aquela terra principal de Ribeira de Vinha, o pessoal vai vestido um camisola branco, um lenço branco, que passou para chamar autoridades atenção. Ribeira de Vinha mas tem mais segurança, Ribeira de Vinha mas tem mais paz social, coisa que já tocou ali. Pode pastorar também de Manões, esse engajamento também de mobilização a nível de comunidade e da associação comunitária e também da polo pastoral. Uma atividade que tem que ser feita em conjunto, praticamente mobilizado praticamente toda a comunidade. A Associação Comunitária de Ribeira de Vinha, em parceria com o Polo Pastoral, realiza uma marcha esta tarde para chamar a atenção das autoridades para a questão de insegurança na zona, com destaque para uma onda de assaltos a residências e a pessoas. E os sindicatos que apoiam a greve dos profissionais da saúde marcada para os dias 15, 16 e 17 de novembro reúnem-se a Bahia com o vice-primeiro-ministro Olavo Correia e também com a ministra da Saúde, Filomena Gonçalves. O objetivo, disse o presidente do Sindicato de Administração Pública, Luís Lima, é persuadir o governo a atender as reivindicações da classe, evitando a greve num setor tão sensível como é o da saúde. Da parte do Ministério da Saúde, a diretora nacional da Saúde, Ângela Gomes, lamentou que as partes não tenham chegado a acordo para evitar a paralisação, mas deixou a garantia de que as estruturas sanitárias dos principais centros urbanos não estarão encerradas. Certamente que a Bahia, a Rádio de Cabo Verde, irá acompanhar os encontros dos responsáveis sindicais com o vice-primeiro-ministro, também com a ministra da Saúde e contar ao amigo ouvinte os pormenores daquilo que ficar decidido. A Comissão Política do PAICV vai estar reunida na próxima terça-feira com a questão da eleição do novo líder da bancada parlamentar como tema principal. Os membros da Comissão Política Nacional do PAICV irão analisar todo o processo que culminou com o chumbo do nome do deputado Demes Almeida, indicado pelo presidente do partido e aprovado pela Comissão Política para liderar a bancada parlamentar do PAICV. Na corrida posicionou-se também o deputado Luís Pires, cuja candidatura foi rejeitada pela mesa que dirigiu o processo eleitoral. Rejeitada a candidatura de Luís Pires, foi à votação a proposta do presidente do PAICV, sufragada pela Comissão Política, e de entre os 30 deputados do grupo parlamentar do PAICV, Demes Almeida conseguiu apenas 12 votos favoráveis, menos da metade de votos necessários para a sua eleição. Com o chumbo do candidato indicado pelo presidente, o processo volta a estaca zero e na próxima terça-feira os membros da Comissão Política do PAICV irão se reunir para analisar todo o processo e iniciar os preparativos para um novo processo eleitoral que deverá culminar com a eleição do novo líder da bancada parlamentar do PAICV. O ministro adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, disse que o desporto cabo-verdiano está com uma dinâmica muito boa em vários eixos do desenvolvimento e, após a fase de discussão, a previsão do governo é a aprovação do maior orçamento de sempre, que vai abranger todas as modalidades praticadas no país. O governante falava no ato central das comemorações do Dia do Desporto cabo-verdiano na cidade da Sobada. Ângela Monteiro acompanhou e traz-nos aqui os pormenores. Em todo o território nacional, temos atletas com potencialidades em várias modalidades esportivas e que multiplicam bons resultados a nível nacional e internacional, ressaltou o ministro adjunto do primeiro-ministro para a Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, durante o ato central das comemorações do Dia do Desporto cabo-verdiano, na Rua Pedonal, em Assumada, afirmando igualmente que Cabo Verde está num bom momento no desporto e que o governo prevê no orçamento de 2024 lançar o programa Bolsa de Iniciação Desportiva e que vai para além dos esportes tradicionais.
Mas é preciso alertar o país que há uma dinâmica no desporto muito para além dos esportes tradicionais como futebol, basquete, handebol, que toda a gente vê. Como estamos aqui a ver, por exemplo, demonstração a nível de judo, karaté, de crianças e adolescentes. Temos uma dinâmica muito boa, estamos em vésperas de lançamento do primeiro programa focado nas escolas de iniciação desportiva. Vamos lançar o Bolsa de Iniciação Desportiva, já com previsão no orçamento para 2024. Estamos a aumentar todos os anos aquilo que é as verbas para as federações dos contratos de programas, que permitem também não só a participação internacional com mais dignidade, mas também a melhoria dos quadros competitivos internos. Portanto, estamos numa dinâmica muito boa em vários eixos de desenvolvimento do desporto. O karateca Máximo Fernandes diz-se tratar de um compromisso conjunto em fomentar o desporto como uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento social e cultural do país. E também para o trabalho que ainda foi assim, tem criança, e ainda agradece cada dia mais, que nos está a desenvolver cada vez. Ainda vai tudo atletas para trabalhar cada vez mais, para não ter surpresa para frente. Um evento que juntou de forma ativa atletas de várias idades, equipas do desporto e comunidade em geral na Rua Pedonal, em Assumada, realizado em parceria com a autarquia santa catarinense no culminar de uma série de atividades da festa do município que se comemora a 25 de novembro. E ver todas essas atividades desportivas que começaram desde manhã, com prova de atletismo, e agora temos várias demonstrações das várias atividades. Aqui temos karaté, temos vôlei, vamos ter basquete, street basket, e que nós, enquanto poder local, estamos sempre na linha de frente em promover, em desenvolver políticas públicas que possam dinamizar o desporto, sobretudo aqui em Santa Catarina, e depois influenciar, claro, toda a região norte. Dizer que o dia em Santa Catarina começou com muita alegria e energia positiva, e com o atletismo no percurso Fundura Assumada. Em 44 minutos e 29 segundos, na categoria sénior feminino, Helenise Mendes, de 21 anos, chegou primeiro. Jordane Moreira, de 18 anos, júnior masculino, foi mais resistente, 19 minutos e 1 segundos. E o Wilson Martins foi quem cortou a meta no primeiro lugar na categoria sénior masculino. Todos dedicaram a conquista ao atleta de Santa Catarina, Wilson Cabral, e foram premiados os 5 primeiros classificados em cada categoria. E na Ilha da Boa Vista, 350 homens aderiram à campanha Novembro Azul, realizada esta semana na ilha, durante as consultas de rastreio de próstata que aconteceram em todos os povoados. Foram registrados 17 casos suspeitos de cancro na ilha, portanto, rastreio do cancro da próstata. Arieta Barros tem os detalhes. Parece-me que não temos ainda a Arieta Barros aí neste alinhamento deste jornal. Deveríamos ter a Arieta Barros. Vamos ver se é possível ter esta matéria da nossa companheira na Ilha da Boa Vista. Parece que não. É um assunto que fica então para um próximo informativo da Rádio Cabo Verde. Já conseguimos identificar, então vamos escutar o trabalho da Arieta Barros. De 7 a 11 foram realizadas na Ilha da Boa Vista, em todos os povoados, consultas de urologia enquadradas na programação Novembro Azul. 5 dias de rastreio de próstata, cerca de 350 homens atendidos, afirma o médico José Bem-vindo Tavares. Dentro desse rastreamento de 350 homens, no detecta 17 casos suspeitos ali na Boa Vista, que junto com a Delegacia de Saúde, que estava a ser tratado devidamente, para olhar se dentro das 17 ali, tem algum caso de confirmação, porque tudo é um processo. A maioria de homens que procuram essa consulta é menor de 65 anos. E esse caso, 17 casos suspeitos, a maioria deles também está naquela faixa etária. Dos 350 homens que aderiram à campanha, foram registados 17 casos suspeitos. A presidente do núcleo, Raquel Lima, ressalta a diminuição de casos suspeitos em relação ao ano passado. Nossa meta era passar de 350, mas não ficar na ele é positivo. Ano passado não tive 359, esse ano não tive 350, é ficar.
E em relação a casos suspeitos? Diminui, ano passado foi 25, esse ano desse ano tem 17. José Bem-vindo Tavares, vice-presidente da Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro, destacou o trabalho que vem sendo realizado pelo núcleo na ilha. Segundo Tavares, a adesão masculina por consultas e a preocupação com a prevenção da saúde tem aumentado a nível nacional e a ilha da Boa Vista é um exemplo, claro. Jornal da Noite da Rádio de Cabo Verde, 9h mais 15. A polícia sul-africana disparou gás e jatos de água para reprimir confrontos entre manifestantes pró-Israel e pró-palestinianos na cidade do Cabo. Uma oração por Israel e pelos reféns do grupo terrorista Hamas detidos em Gaza estava prevista para o início da tarde deste domingo na cidade do Cabo, num local popular para passeios. Mas centenas de manifestantes pró-palestinianos invadiram o evento na sequência de uma manifestação pró-palestiniana que levou milhares de pessoas às ruas da cidade portuária e turística, segundo reportam os jornalistas da agência France Press presentes no local. Os manifestantes pró-palestinianos, agitando bandeiras, afugentaram os participantes do encontro da oração pró-Israel, rasgaram os seus cartazes e ocuparam o espaço. A polícia interveio com o lançamento de jatos de água e gás para dispersar os manifestantes, tendo depois montado um bloqueio na estrada para manter as pessoas fora da zona. Há semanas que se realizam numerosas manifestações de apoio a ambas as partes nas principais cidades da África do Sul, onde o Partido do Congresso Nacional Africano, ANC, partido do poder, apoia a causa palestiniana há décadas. Mas o país também possui a maior comunidade judaica da África subsaariana, alguns dos quais organizaram vigílias e manifestações de apoio a Israel. E o Hamas suspende as negociações de reféns com Israel. O primeiro-ministro israelita declarou que o Hamas perdeu o controle da parte norte da faixa de Gaza e que já não tem um lugar seguro para se esconder na região. O grupo palestiniano suspendeu hoje as negociações de reféns por causa da forma como Israel lidou com a situação no hospital Al-Shifa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o principal hospital de Gaza está incontactável. O último gerador ficou sem combustível, causando a morte de um bebê prematuro, de uma criança numa incubadora e de 4 outros pacientes, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Israel comprometeu-se a ajudar a evacuar os bebés das instalações que foram atingidas pela ofensiva terrestre e por bombardeamentos, mas responsáveis de organizações humanitárias duvidam que possa acontecer em segurança. A tensão continua também na fronteira com o Líbano. Os ataques aumentam e ameaçam criar uma nova frente da guerra. Segundo os meios de comunicação social de Israel, o Hezbollah disparou mísseis antitanque contra uma comunidade israelita situada logo a seguir à fronteira e uma pessoa ficou ferida com gravidade. O Papa Francisco exonerou o bispo ultraconservador Joseph Strickland do Texas, nos Estados Unidos da América. A demissão daquele que é um dos mais ferozes críticos da postura reformista do Papa tem efeito imediato, frisava em comunicado o Vaticano. Por norma, os bispos que têm divergências importantes com o Papa são convidados a apresentar demissão voluntária, que é depois aceite pelo Sumo Pontífice. No entanto, o bispo norte-americano tinha deixado claro por diversas vezes que não o faria. A 9 de novembro, a Santa Sé tinha pedido ao bispo norte-americano que se demitisse, mas este, como era de esperar, tinha-se recusado a fazê-lo, então o Papa o demitiu. Já se passaram 18 minutos das 19 horas, é o fim de linha neste jornal. Tão somente para informar ao amigo ouvinte, caso tenha compromisso com alguém que vem do Senegal, a bordo da aeronave da Air Senegal, que o aparelho já está mais ou menos a meio da travessia entre o continente e o nosso arquipélago, e por volta das 7 horas e 48 minutos o avião da Air Senegal deverá aterrar aqui na cidade da Praia. De resto, não temos mais nenhuma informação relevante em relação à movimentação aérea, tampouco movimentação marítima. Os ferros estão todos atracados. Temos neste momento o Criolla no Porto Inglês no Maio, deve às 20 regressar ao Porto da Praia daqui a pouco. Temos sim a navegar no meio do canal entre São Vicente e Santo Antão. Está neste momento o que é que temos aí? Parece que é o Chiquinho BL que está também a meio da travessia entre Santo Antão e São Vicente. É o fim de linha, ficamos por aqui. Em nome da equipa que esteve a trabalhar para si neste domingo, obrigado pela sua preferência e pela sua companhia. Continuação de uma boa noite, tenha uma excelente semana. Obrigado, boa noite. Mais
mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da